O que você faria se descobrisse que o homem que te acusou de traição, te expulsando de casa com seu filho nos braços, na verdade, escondia o próprio adultério por anos, destruindo vidas para proteger sua honra falsa? Imagine o peso dessa verdade, encontrada em cartas amareladas sob o piso de um farol isolado, virando seu mundo de cabeça para baixo. Antes de mergulharmos nessa jornada de dor, segredos e redenção, se inscreva no canal e ative o sininho, porque o final dessa história vai te deixar sem fôlego. O vento uivava como um lamento antigo contra as falésias de Pedra Alta, em Santa Catarina, carregando o sal do mar Atlântico que picava a pele de Eulália como agulhas invisíveis. Ela apertava Tomás contra o peito, o corpinho do menino de 3 anos tremendo não só pelo frio da geada noturna, mas pelo peso do que haviam deixado para trás. A carroça rangia sob os cascos dos cavalos exaustos, e o farol abandonado erguia-se à frente como um gigante petrificado, sua silhueta recortada contra o luar prateado que dançava nas ondas furiosas batendo nas rochas abaixo. Eulália Mendes, com seus 24 anos marcados por uma viuvez prematura, e agora por uma acusação que lhe roubava o fôlego, sentia o úmido da maresia infiltrando-se em suas roupas de chita desbotada, colando o tecido à pele como uma segunda camada de vergonha. O marido, um pescador humilde afogado nas águas traiçoeiras 2 anos antes, havia deixado apenas dívidas e um filho que agora era sua única âncora. Mas o coronel Gaspar de Oliveira, seu pai, homem de bigodes grisalhos e autoridade forjada nas fazendas do interior, não tolerava manchas na honra familiar. Tu és uma desonra, Eulália. Rosnara ele na sala escura da casa grande, o cheiro de cera de vela misturado ao suor azedo de sua fúria. Afasta-te com o bastardo, antes que tua impureza contamine o nome dos Oliveira. A viagem desde a vila de Garopaba fora um suplício de 2 dias, com o sol escaldante do sertão dando lugar à poeira úmida das estradas costeiras. Tomás choramingava baixinho, seu rostinho redondo pressionado contra o ombro dela, o hálito quente e inocente contrastando com o desespero que apertava o peito de Eulália. Ela rezava em silêncio, as palavras da promessa batismal do filho ecoando em sua mente como um mantra quebrado. Senhor, guarda-nos das sombras da injustiça. Mas as sombras pareciam mais densas agora, engolindo o caminho estreito que serpenteava pela falésia até o farol. O velho faroleiro, um viúvo chamado Ramiro, havia mencionado o lugar em uma taverna anos antes, um refúgio esquecido onde o mar devorava os segredos dos náufragos. Lá ninguém pergunta do passado, dissera ele, os olhos turvos de cachaça. Ao descerem da carroça, o condutor, um capataz magro de nome Jeremias, cuspiu no chão pedregoso e murmurou: Boa sorte, senhora. Este farol engole almas vivas tanto quanto barcos. Ele partiu sem olhar para trás, o trote dos cavalos ecoando como um adeus definitivo. Eulália ficou ali, o vento chicoteando seus cabelos negros emaranhados, o gosto salgado de lágrimas misturado ao ar marinho. Tomás ergueu o rosto, os olhinhos castanhos piscando confusos. — Mamãe, por que a casa é tão alta? Vai cair no mar? Ela forçou um sorriso, o coração apertando como se uma mão invisível o esmagasse. Não, meu amor, ela guarda a luz para os perdidos, como nós. O farol de Pedra Alta era uma relíquia dos tempos coloniais, erguido em 1820 para guiar os navios escravagistas que rumavam ao sul. Agora, em 1853, o mecanismo do farol jazia enferrujado, emitindo apenas um feixe solitário e errático de luar refletido em seus vidros quebrados, um fantasma de orientação em noites como aquela. A porta de madeira inchada pelo úmido rangeu ao ser aberta, revelando um interior impregnado de cheiro de mofo e salitre, como se o oceano tivesse exalado seu último suspiro ali dentro. Eulália acendeu a lamparina que trouxera, a chama tremeluzente lançando sombras dançantes nas paredes de pedra escurecida, onde musgo úmido se agarrava como dedos espectrais.
Ela subiu a escada em espiral com Tomás nos braços, cada degrau gemendo sob seu peso, o eco amplificado pelo vazio. No topo, a sala circular oferecia uma vista que cortava alma. O mar negro se chocando contra as rochas, espuma branca explodindo como fúria contida, o luar traçando caminhos prateados nas ondas que pareciam sussurrar promessas de vingança. Eulália depositou o menino em um colchão improvisado de palha e cobertores velhos, encontrados em um canto poeirento. Durma, Tomás, amanhã veremos o sol nascer. Mas o sono não veio para ela. Sentada no chão frio, com as costas contra a parede áspera que arranhava sua chita fina, ela sentiu o peso da acusação como uma geada que congelava os ossos. O amante alegado, um vizinho invejoso que espalhara boatos para vingar uma dívida, nunca existira além das palavras venenosas. Seu pai, o coronel, havia engolido a mentira como fato, preferindo sacrificar a filha a admitir fraqueza na família. Horas se arrastaram, o relógio imaginário marcado apenas pelo ritmo das ondas, um trovejar surdo que vibrava no peito. Tomás ressonava suavemente, o som reconfortante como uma oração respondida, mas Eulália não conseguia afastar o eco da voz paterna. A honra é o sangue que corre em nossas veias, Eulália, tu a sujaste com tua devassidão. Ela havia implorado, ajoelhada no assoalho polido da sala, o cheiro de café fresco da cozinha contrastando com o amargor em sua garganta. Pai, é mentira, eu sou viúva fiel, cuido de Tomás como o Senhor manda. Mas Gaspar batera a bengala no chão, o estalo ecoando como um veredicto final. Afasta-te, ou eu mesmo te expulso como a rameira que és. A vila inteira sussurrara depois, olhares desviados no mercado, mães cobrindo as orelhas das filhas ao vê-la passar. O padre, em confissão, balançara a cabeça. A família é o alicerce da sociedade, filha. Tua te repele por justiça divina. Agora, no farol, a solidão se instalava como um manto seco e poeirento, sufocando o ar. Eulália se levantou, os pés descalços, sentindo o frio pegajoso do piso de madeira apodrecida, e caminhou até a janela gradeada. O mar parecia chamá-la, as ondas lambendo as rochas com um som ritmado, quase hipnótico, carregado de iodo e desespero. Ela apertou o medalhão de prata que pendia em seu pescoço. Herança da mãe, falecida no parto de uma irmã que não sobrevivera. Dentro, um cacho de cabelo loiro, amarelado pelo tempo, e uma inscrição em português antigo, segredos guardados pelo mar. Eulália o girou entre os dedos, o metal frio contra a pele aquecida pela lamparina próxima, evocando uma memória fugaz. A mãe, em uma noite chuvosa na fazenda, sussurrando: guarde isso, filha, alguns milagres nascem da dor. Por que o pai o odiava tanto? Ele o chamara de traste de rameira uma vez, arrancando-o de seu colo quando era criança. Um barulho súbito a sobressaltou, um rangido no piso abaixo, como passos leves arrastando-se na poeira. Seu coração disparou, o pulso ecoando no ouvido como o bater das ondas. Seria um rato? Ou algo pior, os boatos da vila chegavam até ali, falando de contrabandistas que usavam o farol como esconderijo. Eulália pegou a lamparina, a chama dançando instável, e desceu os degraus com cuidado, o ar mais úmido e carregado de mofo a cada metro. No patamar intermediário, o vento infiltrava-se por uma fresta, trazendo o cheiro seco de algas apodrecidas presas nas rochas. Ela parou, o fôlego preso, ouvindo apenas o gotejar distante de água infiltrada. Nada. Apenas o farol respirando sua própria decadência. De volta à sala superior, ela arrumou as poucas posses. Uma trouxa de roupas, um rosário de contas gastas, pão duro e queijo embrulhado em pano. Tomás se mexeu no sono, murmurando papai, uma facada no peito dela, lembrando o homem que o mar levara. Eu te protegerei, meu pequeno, sussurrou ela, beijando sua testa morna, o gosto salgado de suas próprias lágrimas pingando em sua pele. Mas como proteger de um mundo que via nela uma adúltera?
O coronel controlava a vila como um coronel de fazenda controla o gado, com chicote e palavra irrevogável. Amigos de infância agora a evitavam. O padeiro recusara crédito com um muxoxo. Ordens do patrão, senhora Mendes. Honra acima de tudo. A noite avançava, o luar filtrando-se pelas vidraças sujas, pintando o chão em faixas prateadas que pareciam caminhos para o desconhecido. Eulália sentou-se novamente, as mãos trêmulas entrelaçando o rosário, as contas frias e lisas roçando a palma calejada do trabalho na roça. Ela recitava o Pai Nosso baixinho, a voz rouca ecoando no vazio, mas as palavras pareciam vazias, como o farol sem luz. O que seria de Tomás? Sem herança, sem nome limpo, ele cresceria marcado pelo estigma materno. A geada do outono infiltrava-se pelas fendas, resfriando o ar até que seu hálito formasse nuvens fantasmagóricas. Ela puxou o cobertor sobre os ombros, o tecido áspero irritando-lhe a pele, e fechou os olhos, sonhando com a fazenda de outrora, o cheiro de terra úmida após a chuva, o riso da mãe tecendo redes à lamparina. Mas o sono era traiçoeiro. Um sonho a assaltou, o pai, com sua casaca de linho seco, apontando o dedo acusador, enquanto a multidão da vila gritava «Rameira! Rameira!». Ela acordou sobressaltada, o coração martelando, suor frio escorrendo pelas costas apesar do frio. Tomás chorava baixinho, talvez sentindo sua agitação. «Mamãe, escuro!» Ela o abraçou, o corpinho quente se aninhando contra ela, o cheiro infantil de leite azedo misturado ao mofo do farol. «Shhh, meu amor, a luz vem com o dia». Mas no fundo ela sabia, a luz que precisava não era do sol, mas da justiça, uma justiça que o patriarcado da época negava às mulheres como ela, presas entre o dever filial e a sobrevivência. Ao amanhecer, o céu se tingiu de um cinza úmido, prometendo mais chuva. Eulália desceu ao sopé do farol, onde uma trilha estreita levava a uma praia de pedras. O mar rugia, espuma salpicando suas saias, o gosto amargo na língua, quando uma gota a atingiu. Ela coletou moluscos e algas para a refeição, as mãos cortadas pelas conchas afiadas, o sangue misturando-se à água salgada. De volta, preparou uma mingau ralo na panela enferrujada, o vapor subindo com cheiro de mar e fome. Tomás comeu com avidez, os dedinhos pegajosos lambuzados, rindo quando ela fez caretas. Por um momento, o farol pareceu um lar, mas o momento passou, substituído pelo peso da realidade. Enquanto o menino brincava com pedrinhas no chão poeirento, Eulália explorou o andar térreo, uma sala de vigia abandonada com mapas amarelados nas paredes, cobertos de poeira que dançava na luz fraca. Um baú trancado chamou sua atenção, sua madeira inchada pelo úmido, mas a chave perdida há décadas. Ela forçou a tampa com uma barra de ferro encontrada ali, o rangido ecoando como um segredo se revelando. Dentro, trapos velhos e uma garrafa de rum seca. Nada útil. Mas ao varrer o piso com os pés, algo cedeu, uma tábua solta, rangendo sob a sola de sua botina gasta. Seu pulso acelerou. Seria um ninho de ratos? Ela se agachou, o joelho doendo contra a madeira dura, e ergueu a tábua com cuidado, o cheiro de terra seca e mofo antigo subindo como um fantasma. Sob o piso, um embrulho de pano desbotado, amarrado com um cordão puído. Eulália hesitou, o coração batendo forte, o ar úmido colando na nuca. O que um farol abandonado guardaria? Ela desatou o nó com dedos trêmulos, o tecido se desfazendo como pele velha. Dentro, um maço de cartas, amareladas pelo tempo, seladas com cera rachada. A caligrafia era familiar, a da mãe, traços elegantes, que ela reconhecia das lições de infância. Para minha Eulália, quando o tempo chegar, lia-se na primeira, datada de 1847. O estômago dela revirou. A mãe morrera 6 anos antes, levando segredos para o túmulo. Por que esconder isso aqui, no fim do mundo?
Ela guardou as cartas no corpete, o papel áspero roçando a pele, e cobriu o buraco novamente. Tomás chamou-da da escada. Mamãe, vem brincar. Ela subiu, forçando normalidade, mas o peso das cartas queimava como brasa. O que elas diriam? E por que o pai nunca mencionara? O dia prosseguiu em tarefas mundanas, remendar roupas à luz da lamparina, cozinhar sobre fogo de gravetos secos que crepitavam com cheiro de fumaça salgada, mas a mente de Eulália vagava, o medalhão da mãe parecendo mais pesado, como se sussurrasse promessas não cumpridas. À tarde, uma tempestade se aproximou, o céu escurecendo como uma cortina de veludo negro, trovões rolando ao longe, como o rugido de um coronel enfurecido. O vento uivava pelas fendas, carregando gotas frias que molhavam o piso. Eulália trancou a porta, o ferrolho enferrujado protestando, e acendeu outra vela, a chama lutando contra as rajadas. Tomás se encolheu em seu colo, os dedinhos apertando sua saia. Vai chover forte, mamãe? Sim, mas o farol aguenta. É forte como? Como um pai de verdade. As palavras saíram amargas, e ela mordeu o lábio, o gosto metálico de sangue. Enquanto a chuva martelava o telhado como dedos acusadores, Eulália cedeu à curiosidade. Sozinha por um momento, com Tomás adormecido, ela abriu a primeira carta à luz tremeluzente. As palavras dançavam. Minha filha amada, se lês isso, o segredo que teu pai enterrou há de vir à tona. Ele não é o homem de honra que finge. O ar fugiu de seus pulmões. O papel tremeu em suas mãos, o cheiro de tinta velha misturado ao mofo. Ela parou, o coração em disparada. Ler mais seria abrir a caixa de Pandora da família? Mas o som da onda quebrando abaixo, um estrondo que sacudia as fundações, pareceu empurrá-la adiante. E se ali estivesse a justiça que o mundo lhe negara? O luar filtrava-se agora pela tempestade, um feixe solitário do farol quebrado, iluminando o maço de cartas como um holofote divino. Eulália sentiu um arrepio, não de frio, mas de algo mais profundo, o pressentimento de que o farol não era refúgio, mas revelador. E se a verdade, uma vez acesa, queimasse tudo o que restava de sua vida? As ondas pareciam sussurrar respostas incompletas, e Eulália soube, com um aperto no peito, que a noite seguinte traria mais do que chuva, traria o confronto com fantasmas que ela nem imaginava carregar. A chuva cessara ao raiar do dia, deixando o ar impregnado de um cheiro úmido de terra remexida e algas podres, como se o mar tivesse exalado seus pecados durante a noite. Eulália acordou com o corpo dolorido contra o piso frio, o medalhão da mãe pressionando seu peito como um lembrete insistente, e encontrou Tomás já de pé, traçando desenhos invisíveis na poeira com um dedo miúdo. Ela preparou o de jejum com mãos mecânicas, o mingau de milho fervendo na panela com um borbulhar preguiçoso que ecoava o pulsar em suas têmporas. O menino devorava a papa morna, o vapor subindo em espirais quentes que embaçavam seus olhos castanhos, e, por um instante, o farol pareceu menos opressivo, um casulo improvisado contra o mundo lá fora. Mas as cartas, escondidas no corpete sob a chita desbotada, coçavam como uma ferida aberta, o papel áspero roçando a pele sensível a cada respiração. — Mamãe, por que você está quieta? Tá doendo? Tomás perguntou, a colherzinha de madeira parada no ar, gotejando uma gota grossa que caiu no chão com um ploque suave. Ela sorriu forçado, o gosto amargo do mingau grudando na garganta. Só cansada, meu sol. O mar canta alto à noite, não é? Após alimentá-lo, Eulália o deixou brincar com conchas coletadas na praia, o tilintar delas contra a pedra como uma melodia infantil que contrastava com o rugido distante das ondas. Ela subiu à sala superior, trancando a porta com o ferrolho enferrujado que rangeu como um aviso,
e sentou-se à janela, o vidro rachado filtrando uma luz cinzenta que dançava nas cartas espalhadas sobre o joelho. O vento infiltrava-se pelas fendas, trazendo o salgado fresco do oceano misturado ao mofo seco do interior, e ela abriu a segunda missiva com dedos que tremiam como folhas em geada. A caligrafia da mãe fluía como um rio represado. Gaspar, teu pai, carrega o peso de um adultério antigo, cometido nas sombras da fazenda em 1839, com a mulher do capataz. Ele me jurou silêncio por uma promessa de amor, mas o segredo o corrói, filha. Eu o encobri por ti, pela família, mas agora, com minha hora se aproximando, libero-te dessa corrente. O mundo de Eulália inclinou-se, o estômago revirando como se ela tivesse engolido veneno. Ela apertou o papel contra o peito, o cheiro de tinta velha e poeira invadindo as narinas, enquanto visões fragmentadas assaltavam sua mente. O pai, com sua postura ereta de coronel, comandando os peões na fazenda com voz trovejante, mas agora visto através de uma rachadura na armadura. Como ele ousara acusá-la de desonra quando sua própria mão sujara o nome dos Oliveira? Lágrimas quentes escorreram por suas bochechas, salgadas como a maresia que lambia as rochas abaixo, e ela mordeu o lábio até sentir o gosto metálico de sangue, um microcosmo da dor que se espalhava. O medalhão pareceu pulsar em resposta, o cacho de cabelo dentro dele um talismã de traições geracionais, plantado na memória como a voz da mãe sussurrando: guarde isso em noites de lamparina tremeluzente. Horas se dissolveram em um torpor febril. Eulália releu as linhas, cada palavra um golpe que ecoava ao bater das ondas contra a falésia, surdo e inexorável. Uma terceira carta revelava mais. Ele agradeceu o capataz com terras, mas o homem, tomado por ciúme, espalhou sussurros na vila. Gaspar silenciou-o com ouro e ameaça, mas o medo o transformou em tirano. Não o julgues, filha. A honra é uma prisão que ele mesmo forjou. Ela se levantou de supetão, o piso rangendo sob seus pés descalços, frios e pegajosos de umidade, e caminhou até o parapeito, o vento chicoteando seu rosto como palmadas de repreensão. Lá embaixo, o mar se agitava em tons de cinza e espuma, as gaivotas gritando como almas penadas, e Eulália sentiu o primeiro surto de gênia, uma chama que aquecia o gelo do desespero, mas também aterrorizava. Revelar isso destruiria o pai, o pilar da família, mas silenciá-lo a manteria acorrentada à mentira que a exilara. Um grito de Tomás a trouxe de volta. Ela desceu correndo os degraus em espiral, o eco de seus passos misturando-se ao trovejar distante de outra frente de chuva. O menino havia derrubado a panela, o mingau se espalhando pelo chão em uma poça pegajosa que cheirava a milho queimado e frustração infantil. Eu quis ajudar, mamãe, mas escorregou. Ele soluçava, os punhos cerrados contra os olhos, e Eulália o ergueu no colo, o corpinho quente e trêmulo pressionado contra ela, o cheiro de suor infantil misturado ao mofo do farol. Tudo bem, amor. Erros acontecem. A gente limpa juntos. Enquanto esfregava o piso com um pano úmido, sentindo a aspereza das lascas de madeira na palma, ela pensou em como sua própria mancha fora varrida para debaixo do tapete familiar. O pai, com sua bengala de ébano polido, batera no assoalho da casa grande, não para puni-la, mas para enterrar o eco de seus próprios pecados. À tarde, o sol furou as nuvens em raios tímidos, tingindo o interior de um dourado poeirento que dançava como partículas de justiça adiada. Eulália saiu com Tomás para a trilha estreita da falésia, o vento seco agora carregando o aroma de ervas selvagens e sal, os pés afundando na terra fofa que grudava nas solas como memórias pegajosas. O menino corria à frente, rindo ao jogar pedrinhas no vazio, o eco delas caindo nas rochas abaixo, um lembrete frágil da precariedade, um passo em falso, e tudo se perdia no abismo.
Olha, mamãe, o mar tá bravo hoje. Ele apontava, os bracinhos estendidos. E ela o puxou para perto, o coração apertando com o medo irracional de que o oceano, testemunha silenciosa, pudesse engoli-la também. Ali, sob o céu que se abria como uma promessa quebrada, ela murmurou uma oração não ao Senhor, mas à mãe. Me guie como o farol guia os barcos, que eu encontre a luz na escuridão. De volta ao farol, enquanto Tomás cochilava, ao som do crepitar de gravetos no fogo improvisado, o cheiro de fumaça lenhosa aquecendo o ar úmido, Eulália devorou o resto das cartas. Elas pintavam um retrato impiedoso. O adultério do pai não fora um lapso, mas uma teia de mentiras que se estendia por anos, com o capataz, um homem chamado Bento, forçado a emigrar para o sertão após uma disputa de terras que cheirava a encobrimento. Gaspar me confessou em noites de rezar, lágrimas nos olhos, jurando vingança contra quem ousasse expor. Mas a verdadeira vingança é o silêncio, filha. Use isso para a tua justiça, não para ódio. As palavras finais da mãe, datadas dias antes de sua morte, terminavam com um desenho tosco, um farol sobre uma rocha, e abaixo, o segredo espera onde a luz se apaga. O sol poente lançava sombras longas pela sala, o feixe solitário do farol quebrado agora um borrão alaranjado que se misturava ao crepúsculo. E Eulália sentiu o gênio se solidificar em resolução, mas entremeado de dúvida, como o gosto azedo de um fruto maduro demais. Confrontar o pai significaria voltar à vila, enfrentar os olhares do coronel que controlava juízes e padres como peões em sua fazenda. E Tomás? O menino acordou então, esfregando os olhos e estendeu a mãozinha para o medalhão dela, tocando-o com curiosidade. É da vovó, porque brilha tanto. Ela hesitou, o metal aquecido pela pele agora frio contra seus dedos, e sussurrou. Sim, amor, ele guarda histórias que o tempo esquece, mas algumas histórias machucam ao serem contadas. A noite caiu como um véu pesado, o vento uivando novamente pelas fendas, com um lamento que parecia ecoar os suspiros da mãe nas cartas. Eulália deitou Tomás, cantando uma cantiga de ninar da fazenda, voz baixa e trêmula, as notas se perdendo no rugido das ondas, mas sua mente fervilhava. Um rangido no piso inferior a ergueu de sobressalto. Seria o farol se assentando, ou algo vivo se aproximando. Ela pegou a lamparina, a chama azulada, tremendo como sua própria coragem, e desceu devagar, o ar mais denso e úmido a cada degrau, carregado de cheiro de salitre e segredo. No patamar, uma sombra alongada pela luz da lua filtrada pela porta entreaberta. Não um rato, mas uma silhueta humana, recortada contra o luar prateado. O intruso virou-se devagar, o rosto marcado por anos de sol e mar, barba grisalha emoldurando olhos que brilhavam com reconhecimento. Eulália, pelo amor de Deus, é você mesmo! Era Ramiro, o velho faroleiro, o mesmo que mencionara o lugar anos antes, agora com uma capa encharcada pingando poças no chão. Seu cheiro, cachaça misturada a peixe seco, invadiu o espaço, e ela recuou um passo, o coração disparado como um cavalo solto. O que faz aqui? Este lugar é meu agora. Ele ergueu as mãos, palmas calejadas para cima, o gesto de rendição contrastando com o tremor em sua voz. Ouvi boatos na vila, menina. Seu pai, o coronel, espalhou que você fugiu com um homem, mas eu sei a verdade. Vim ver se precisa de ajuda. O mar traz notícias e eu sou seus ouvidos. Eulália sentiu um calafrio, não do frio que subia do piso úmido, mas da percepção de que o exílio não era isolamento total. Os sussurros da sociedade patriarcal a seguiam como sombras. Ramiro sentou-se em um caixote, o madeira gemendo sob seu peso, e acendeu um cachimbo, o tabaco queimando com um aroma doce e acre que cortava o mofo. Seu pai é um homem duro, mas quebrado por dentro. Eu vi nos velhos tempos, quando trabalhava na fazenda dele. Algo o rói,
como traça na madeira. As palavras dele ecoaram as das cartas, e ela apertou o corpete, o papel rangendo levemente, um som que pareceu alto demais no silêncio tenso. Revelar agora, ou esperar, como a mãe aconselhara, pela hora certa. Enquanto Ramiro falava de suprimentos que traria na próxima lua cheia, prometendo discrição em troca de uma oração pelo filho perdido no mar, Eulália notou um brilho em seu pescoço, um pingente similar ao dela, um fragmento de concha gravado com promessa. De onde veio isso? Perguntou ela, a voz rouca. Ele tocou-o, os olhos turvos. Da sua mãe, Eulália. Ela me deu antes de morrer, dizendo que um dia você entenderia a rede de segredos. O ar fugiu dela, outro fio na teia, puxando-a para o centro. O velho partiu sob o luar, seus passos ecoando na trilha como um adeus provisório, deixando-a sozinha com o peso da herança e a semente de uma escolha que poderia incendiar a família inteira. Mas, ao subir as escadas, com a lamparina piscando sombras dançantes nas paredes, um pensamento a deteve. E se Ramiro fosse mais do que um aliado? Seus olhos haviam demorado demais nas cartas vislumbradas, e o farol, com seus esconderijos, guardava mais do que papel. A noite se fechava, e Eulália soube que o verdadeiro farol, o da verdade, acenderia não só seu caminho, mas talvez consumisse tudo ao redor em chamas purificadoras. Os dias se arrastavam no farol como as ondas que lambiam as rochas sem cessar, cada uma carregando um pouco mais do sal que corroía a alma de Eulália. O ar matinal trazia o cheiro fresco de iodo misturado à geada que se formava nas fendas das pedras, um frio que se infiltrava nos ossos como o remorso não dito. Ela acordava antes do sol, o corpo enrijecido pelo piso úmido, e preparava o café ralo na lamparina, o borbulhar baixo da panela ecoando o pulsar inquieto em seu peito. Tomás, com sua energia incansável, corria pelo andar térreo, chutando conchas vazias que rolavam com um tilintar oco, como risos forçados em uma casa de luto. Enquanto o menino explorava cantos poeirentos, Eulália relia as cartas à meia luz, o papel amarelado agora marcado por suas digitais suadas, o cheiro de mofo antigo se misturando ao aroma acre do tabaco que Ramiro deixara para trás, um cachimbo esquecido em um nicho da parede, como um plantio casual de cumplicidade. As palavras da mãe se repetiam como um refrão amargo. A vingança não lava a honra, filha. A verdade sim, mas a um custo que só o coração mede. Ela dobrava as missivas com cuidado, enfiando-as de volta no corpete, onde pareciam pulsar contra a pele como um segundo coração, acusador e vivo. O medalhão, tocado tantas vezes nos últimos dias, agora parecia mais quente ao toque. O metal polido pela fricção refletindo fragmentos de luz que dançavam como segredos semi-revelados. Naquela manhã, o céu se abriu em um azul implacável, contrastando com a escuridão que se instalara em sua mente. Eulália desceu à praia com Tomás nos ombros, o peso dele reconfortante contra suas costas, os dedinhos entrelaçados em seus cabelos como âncoras infantis. O sol batia nas ondas, transformando-as em um tapete cintilante de safira e prata, mas o barulho delas, um rugido constante, entrecortado por estouros de espuma contra as pedras, soava como o eco de vozes da vila, sussurrando julgamentos. Ela se agachou para colher lapas, as conchas cortantes raspando as palmas calejadas, o sangue pingando em gotas vermelhas que o mar lambia avidamente, como se bebesse sua dor. — Mamãe, olha o peixinho! Tomás gritou, apontando para um cardume prateado que fugia da arrebentação. E ela riu baixinho, o som rouco e estranho em sua própria garganta, um raro vislumbre de leveza em meio ao vendaval interno. De volta ao farol, enquanto Tomás devorava peixe grelhado no fogo de gravetos secos, o crepitar da madeira liberando um aroma lenhoso que aquecia o ar úmido, Eulália sentou-se à mesa improvisada, uma prancha apoiada em caixotes rangentes.
O pingente de concha que Ramiro usava ocupava seus pensamentos, um eco do medalhão da mãe que ela girava distraidamente entre os dedos, sentindo as arestas lisas contra a polpa do polegar. Ele sabia mais do que disse, murmurou para si mesma, o vapor do chá de ervas subindo em espirais quentes que embaçavam sua visão. O velho faroleiro retornara na véspera, deixando um saco de farinha e peixe seco, seus olhos evasivos evitando os dela enquanto tagarelava sobre tempestades vindouras. Cuidado com as correntes, menina, elas puxam o que não se espera. As palavras dele pairavam agora, carregadas de duplo sentido, e ela se perguntou se o ele da frase não seria o pai, cujas correntes de autoridade ainda a arrastavam mesmo dali. A tarde trouxe um visitante inesperado, o som de cascos ecoando na trilha da falésia, um trote cauteloso que se misturava ao vento seco carregando poeira do sertão distante. Eulália espiou pela janela gradeada, o coração acelerando como um tambor de guerra, e viu Jeremias, o capataz da carroça, desmontando com rigidez sua figura magra recortada contra o horizonte marítimo. Ele carregava um embrulho amarrado em pano de chita, o tecido desbotado balançando como uma bandeira de trégua, e seu chapéu poído sombreava olhos que varriam o farol com desconfiança. — Senhora Mendes! Chamou ele ao bater na porta, a voz rouca cortando o ar salgado. — Trago o recado do padre da vila, e algo do seu. Bem, do coronel. Ela hesitou, a mão no ferrolho frio e enferrujado, sentindo o peso das cartas como chumbo no peito. Abrir seria convidar o mundo de volta. Fechar, prolongar o exílio. — Entre, Jeremias! Disse por fim, a voz firme apesar do tremor nas pernas, e ele pisou no interior com botas enlameadas que deixavam pegadas úmidas no piso. O cheiro dele, suor azedo de cavalgada misturado a couro curtido e terra seca, invadiu o espaço, competindo com o mofo perene do farol. Tomás escondeu-se atrás de suas saias, os olhinhos curiosos espiando, e ela o afagou distraidamente, os fios macios de seu cabelo reconfortando como um fiapo de normalidade. O capataz depositou o embrulho na mesa, desatando-o com dedos nodosos para revelar um rosário novo, contas de madrepérola reluzentes à luz filtrada e uma carta selada com o lacre dos Oliveira, um leão rampante em cera vermelha, agora rachada como a honra familiar. O padre mandou o terço para suas orações. Diz que o Senhor perdoa as viúvas errantes. E isso é do patrão. Não abriu, juro pela Virgem. Eulália pegou a carta, o papel grosso e seco contrastando com o úmido das dela, e quebrou o celre com o polegar, sentindo a cera se desfazer como ilusões. As palavras do pai saltaram em caligrafia rígida. Filha desonrada, tua ausência lava a mancha. Mas o sangue clama por retorno. Volta à fazenda em uma semana, sob pena de deserdar o menino. Honra acima de tolos caprichos. O estômago dela se contraiu, um nó de bile subindo à garganta, o gosto amargo como fel. Ele não pedia, ordenava como sempre, o patriarca que via filhos como extensões de sua vontade, não almas próprias. Ele acha que posso voltar como se nada? Sussurrou ela, mais para o ar do que para Jeremias, que mexia os pés desconfortavelmente, o couro das botas rangendo. O capataz pigarreou, o som úmido ecoando no silêncio tenso. O coronel tá furioso, senhora. Boatos correm que você se escondeu com... Bem, com companhia. Mas eu vi o farol vazio na ida. Se quer conselho de um homem simples, não volte ainda. O sertão engole orgulhos maiores que o dele. Ele pausou, os olhos baixando para o medalhão dela, que balançava visível agora, e algo em seu rosto, uma sombra de reconhecimento, a fez recuar. — Você conhecia minha mãe? Perguntou de repente, a voz afiada como uma concha cortante. Jeremias corou sob a pele queimada de sol, coçando a barba rala. Todos na fazenda conheciam Dona Isadora. Mulher de luz, ela, me deu isso uma vez, para uma promessa.
Ele puxou de debaixo da camisa um lenço desbotado, bordado com iniciais que Eulália reconheceu, as da mãe, entrelaçadas com um símbolo de farol. Outro fio na teia, puxando-a para o passado. Enquanto Jeremias partia, o sol poente tingindo o céu de laranja e púrpura, como sangue diluído no mar, Eulália sentou-se com a carta paterna amassada na mão, o papel rangendo como ossos velhos. Tomás puxou sua saia. Mamãe, o homem bonzinho trouxe brinquedo. E ela o ergueu no colo, o corpinho quente dissipando um pouco o frio que se instalava. Mas o peso da escolha crescia. Voltar significava submissão, engolir a verdade como a mãe engolira, confrontar, arriscar o desterro eterno de Tomás. A noite caiu cedo, o vento uivando pelas fendas com um lamento que soava como o choro da mãe, e Eulália acendeu a lamparina, a chama azulada projetando sombras que dançavam como acusações. Ela releu as próprias cartas, o cheiro de tinta velha, agora familiar como um vício, e traçou o desenho do farol na última página, sentindo o papel se rasgar levemente sob a unha, um micro-rasgo que ecoava o de sua alma. Sonhos a assaltaram naquela noite, febris e entrecortados. O pai na fazenda, bengala em punho, chicoteando o ar enquanto sombras de amantes fantasmagóricos riam ao fundo. A mãe, etérea à luz de lamparina, estendendo a mão com o medalhão que se transformava em chave para um baú de segredos. Eulália acordou suando, o lençol úmido colando à pele, o gosto salgado de lágrimas na boca. Tomás dormia sereno ao lado, o peito subindo e descendo em ritmo inocente, e ela o observou, traçando o contorno de seu rostinho com o dedo, sentindo a maciez da bochecha como um lembrete de por que lutar. O farol gemia com o vento, um gemido baixo que vibrava nas paredes de pedra, e pela primeira vez ela viu o lugar não como prisão, mas como fortaleza, um ponto de onde lançar a luz da verdade. Ao amanhecer, com o céu ainda cinzento e úmido de orvalho, Eulália desceu ao sopé das rochas, o ar carregado de cheiro de algas frescas expostas pela maré baixa. Ela enterrou o rosário novo sob uma pedra marcada com o símbolo do farol, um plantio simbólico de recusa, as contas frias e lisas escorregando entre os dedos como promessas quebradas. Não preciso de perdão comprado, murmurou para o mar, que respondeu com uma onda que salpicou sua saia, o tecido pesado, agora com água salgada. De volta, encontrou Ramiro à porta, sua silhueta encurvada contra o sol nascente, carregando um cesto de frutas do sertão, mangas maduras que exalavam um doce pegajoso, contrastando com o amargor em sua alma. Voltei como prometi, menina, disse ele, os olhos turvos fixos nos dela, e entregou o cesto com mãos trêmulas. Ouvi do capataz na taverna. O coronel planeja uma busca. Diz que honra familiar exige. O coração dela parou por um instante, o pulso ecoando o bater das ondas abaixo, e ela o convidou para dentro, o cheiro de fruta se espalhando como uma doçura proibida no ar mofado. Sentados à mesa, com Tomás mordiscando uma manga, suco escorrendo pelos queixos em riachos pegajosos, Ramiro finalmente falou do pingente. Sua mãe me salvou uma vez, em 1840. Eu era o capataz Bento, sim, o mesmo das histórias. Seu pai. Ele me traiu com minha mulher, mas Isadora soube e me deu o lenço, o pingente, para eu fugir para o mar. Guarde o segredo, disse ela, até Eulália precisar. As palavras caíram como pedras no poço, ecoando o choque das cartas, e Eulália sentiu o mundo girar, o medalhão queimando contra o peito como ferro em brasa. O velho estendeu a mão, tocando o lenço que Jeremias mencionara indiretamente. Não, era o mesmo padrão, um bordado de farol e ondas que ela vira no capataz. Eu mudei de nome, virei faroleiro para esquecer, mas o segredo volta, como as marés. Lágrimas quentes rolaram pelo rosto dela, salgadas e quentes contra a pele fria, e ela apertou o medalhão, sentindo o cacho de cabelo dentro dele como um laço com o passado. Então você é o homem, o que meu pai destruiu. Ramiro assentiu, a barba tremendo,
o cheiro de tabaco velho em seu hálito misturando-se ao doce das frutas. E agora, para a justiça, eu testemunho. Mas cuidado, Eulália, a vingança dele é como o mar, engole antes de cuspir. Enquanto Ramiro partia, prometendo voltar com provas de sua própria mão, diários velhos escondidos em uma cabana próxima, Eulália ficou na porta, o vento seco chicoteando suas saias, carregando o aroma de mangas podres que caíam do cesto. Tomás puxou sua mão. Mamãe, o vovô do mar é bonzinho? E ela o ergueu, o peso dele ancorando-a à terra. Mas no horizonte, nuvens se acumulavam, escuras e pesadas como o julgamento iminente, e ela soube que a escolha se aproximava: silêncio ou confronto, prisão ou liberdade. O farol, com seu feixe solitário de luar refletido, parecia piscar uma advertência. A luz da verdade iluminava, mas também expunha as sombras mais profundas. E quando o sol se pôs, tingindo o mar de sangue, um som distante, cascos na trilha, múltiplos agora, fez seu sangue gelar. Não era Jeremias, era a busca do pai, chegando mais cedo do que o previsto, e Eulália apertou Tomás contra o peito, o coração martelando como um sino de alarme. A noite se fechava, e com ela a porta para o passado se escancarava, prometendo uma tempestade que não pouparia ninguém. O eco dos cascos se aproximava como um trovão rolante pelo sertão, misturando-se ao rugido das ondas que batiam nas rochas com fúria renovada, salpicando gotas frias que subiam pela falésia como dedos acusadores. Eulália apertou Tomás contra o peito, o corpinho do menino tremendo ao ritmo de seu próprio coração descompassado, o cheiro infantil de suor e manga madura ainda grudado em sua pele. Ela correu para a porta, trancando-a com mãos úmidas de pavor, o ferrolho enferrujado protestando com um rangido que parecia um grito abafado no ar úmido da noite. Do lado de fora, vozes masculinas cortavam o vento, roucas, carregadas de autoridade patriarcal, como as ordens que o coronel Gaspar proferia na varanda da fazenda em dias de geada, quando o ar seco do inverno congelava o hálito em nuvens brancas. Revirem tudo. A rameira não pode ter ido longe com o bastardo, trovejou uma delas, inconfundível, a do pai, grave e implacável, ecoando como o estalo de uma bengala no assoalho polido. Eulália recuou para as sombras do andar térreo, a lamparina apagada em sua mão, o cheiro de óleo queimado pairando como resquício de uma oração interrompida. Tomás soluçava baixinho contra seu ombro, os dedinhos cravados na chita desbotada dela, e ela o calou com um shh sussurrado, o fôlego quente em sua orelha, misturando-se ao mofo perene que impregnava as paredes de pedra. Os homens, peões da fazenda, capatazes fiéis ao coronel, talvez até o próprio Jeremias forçado a guiá-los, batiam nas portas e janelas com punhos calejados, o som surdo reverberando como batidas em um ataúde. Pó e poeira se erguiam do piso sob seus pés, nuvem fina que arranhava a garganta de Eulália, seca e poeirenta como as estradas do interior que ela percorrera em fuga. Ela subiu a escada em espiral devagar, cada degrau gemendo sob o peso combinado, o eco amplificado pelo vazio que parecia conspirar contra ela. No topo, a sala circular oferecia um falso refúgio, o luar filtrando pelas vidraças sujas, pintando faixas prateadas no chão como caminhos traidores para o abismo. Ela se escondeu atrás de um biombo quebrado, antigo resquício de faroleiros passados, o tecido rasgado roçando sua pele como sussurros de traição. Lá embaixo, os passos se multiplicavam, botas pisando forte no assoalho apodrecido, vozes murmurando maldições misturadas a rezos apressados. Virgem Santa, que isso acabe logo! O cheiro de cachaça e suor azedo infiltrando-se pelas fendas como fumaça de um incêndio distante. Procurem no porão, no telhado. O coronel não perdoa a deserção.
ordenou Gaspar, sua silhueta alongada pela luz de tochas que eles acendiam, chamas crepitantes lançando sombras dançantes que subiam as paredes como demônios libertos. Eulália sentiu o estômago revirar, o gosto amargo de bile subindo à boca, e apertou o medalhão da mãe, o metal frio agora aquecido pelo pânico, o cacho de cabelo dentro dele, um talismã que parecia pulsar com o ritmo das ondas. Um lembrete plantado de que segredos, uma vez agitados, não se aquietavam. Tomás se mexeu em seu colo, um gemido escapando apesar de seus esforços, e o mundo congelou. Um silêncio caiu como geada sobre o farol, quebrado apenas pelo gotejar de água infiltrada em algum canto esquecido. Ouvi algo em cima. Gritou um peão e os passos se voltaram para a escada, o ranger dos degraus ecoando como o tic-tac de um relógio inexorável. Eulália cobriu a boca do menino com a mão, sentindo o hálito quente e úmido contra a palma, o coração martelando tão alto que temeu que o traísse. Ela se encolheu mais, o piso frio penetrando através da saia fina, um frio pegajoso que se espalhava pelas pernas como o desespero que a paralisava. As vozes subiam, misturadas ao cheiro de tabaco mastigado e terra úmida das botas. E então, o pai, o coronel em carne e osso, com sua casaca de linho seco agora salpicada de poeira costeira, surgiu no patamar, a bengala tateando o ar como uma serpente pronta para morder. Eulália, chamou ele, a voz um misto de fúria e algo mais frágil. Fadiga? Remorso enterrado? Ecoando no espaço confinado. A luz da tocha que um peão carregava iluminava seu rosto, sulcos profundos como ravinas no sertão, bigodes grisalhos tremendo levemente. Saia daí, filha, isso acaba esta noite. A honra dos Oliveira não suporta mais essa loucura. Ela hesitou, o corpo rígido contra o biombo, o ar denso e úmido sufocando sua respiração. Tomás choramingou novamente. Um som agudo que cortou o silêncio como uma faca, e os passos se aproximaram, o estalo da bengala no degrau final, um veredicto iminente. Eulália emergiu das sombras, o menino nos braços, a luz da tocha banhando seu rosto pálido, os olhos castanhos flamejando com uma mistura de medo e resolução que ela mal reconhecia. Pai, disse ela, a voz rouca e baixa, carregada do peso das cartas escondidas no corpete, o papel rangendo levemente contra a pele. Você veio me buscar ou me arrastar de volta para a mentira que construiu. Gaspar parou, os olhos estreitando-se sob as sobrancelhas espessas, o cheiro de seu charuto apagado, tabaco seco e caro, importado das fazendas do norte, misturando-se ao mofo do farol. Os peões se entreolharam, desconfortáveis, punhos cerrados ao lado do corpo, o suor escorrendo por testas, apesar do frio noturno. O que dizes, garota? Insolência de exílio? Volta agora, e eu esqueço essa tolice. Tomás precisa de um nome limpo, não de uma mãe errante. Ele estendeu a mão, calejada por anos de chicote e autoridade, mas Eulália recuou, o medalhão balançando visível agora à luz tremeluzente, captando reflexos que pareciam olhos acusadores. Nome limpo? Repetiu ela, o tom subindo como uma onda se formando, o gosto salgado de lágrimas contidas na língua. Como o seu, que sujou com adultério e encobrimento. Eu sei, pai, as cartas da mãe, escondidas aqui, como o farol esconde náufragos. Um murmúrio correu entre os homens. Cartas? Que diabos? E Gaspar empalideceu, o rosto perdendo cor como terra seca sob geada, a bengala tremendo em sua pegada. Mentiras! Isadora era fraca, inventava tolices em delírio. Afasta isso, ou eu mesmo queimo esse ninho de ratos. Mas sua voz falhou no final, um tremor que Eulália reconheceu das noites em que ele rezava sozinho na capela da fazenda, o cheiro de cera de vela misturado a vinho de missa. Ela tirou as cartas do corpete, o maço amarelado tremendo em suas mãos, o cheiro de tinta velha e segredo antigo se espalhando como incenso profano. Leia, pai, leia o que você enterrou em 1839, com a mulher do Bento, a promessa de silêncio que a mãe cumpriu por mim, até agora.
Os peões se aproximaram, olhos curiosos devorando as palavras à luz da tocha, e Gaspar avançou, a bengala erguida como ameaça, mas parou a um passo dela, o peito arfando, o ar úmido carregado agora de tensão elétrica como antes de uma tormenta. Silêncio, Eulália! Isso destrói tudo. A fazenda, o nome, a família. Seus olhos, pela primeira vez, suplicavam, não ordenavam, e ela viu ali o homem por trás do tirano, quebrado, como a mãe descrevera, corroído pelo próprio veneno. Tomás se debateu em seus braços, chorando abertamente agora, o som cortante como vidro quebrando. E Eulália o acalmou com um balanço suave, sentindo o calor dele contra o frio que se instalava em seu ventre. Destrói? Como você destruiu a mim, me chamando de rameira para esconder sua culpa? A vila inteira me cuspiu, pai, por uma mentira que salvava a sua honra. As palavras saíram como catarse, quentes e afiadas, o vento pelas fendas uivando em aprovação, carregando o sal do mar que picava os olhos de todos. Um peão. Jeremias, reconhecido pela postura encurvada, baixou a cabeça, murmurando: "É verdade, coronel. Eu ouvi ecos na taverna, anos atrás." O grupo se agitou, sussurros se multiplicando como ondas em maré alta, e Gaspar cambaleou, apoiando-se na bengala, o estalo dela no piso ecoando como um osso se partindo. "Eu fiz pelo bem da família", rosnou ele, mas a voz era fraca agora, o bigode tremendo, o cheiro de seu desespero, suor frio e derrota, sobrepujando o tabaco. Isadora perdoou. Por que não pode? Eulália ergueu o queixo, o medalhão da mãe pressionando seu peito como um escudo, e estendeu as cartas para ele, os papéis rangendo no ar tenso. "Perdão não é silêncio, pai, é justiça. Leia, ou eu leio para todos. Para a vila, o padre, o mundo." Ele pegou o maço com mãos trêmulas, os olhos vidrados nas linhas familiares, e o farol pareceu prender a respiração, o luar solitário do feixe quebrado iluminando a cena como um julgamento divino. Horas se passaram em um limbo de silêncios quebrados apenas pelo choro de Tomás e o murmúrio das ondas, os peões recuando para o exterior, deixando pai e filha sozinhos na sala superior, a tocha crepitando baixa agora, lançando sombras que dançavam como fantasmas da fazenda outrora. Gaspar leu em voz baixa as palavras da esposa ecoando roucas em sua garganta, lágrimas escorrendo por sulcos envelhecidos, salgadas como o mar que testemunhava. "Por que, Isadora? Por que me condenar assim?" Ele amassou uma página, mas parou, os ombros caindo como velas arriadas em calmaria. Eulália sentou-se no chão frio, Tomás adormecido em seu colo, apesar do tumulto, o peso dele ancorando-a, a misericórdia que lutava contra o gênio. "Não é condenação, pai, é libertação, para nós duas." Ao amanhecer, com o céu se tingindo de um rosa úmido, prometendo chuva, Gaspar se ergueu devagar, as cartas devolvidas como relíquias envenenadas, o rosto marcado por uma rachadura irreversível, o tirano exposto, humano e frágil. "Volte, Eulália, mas não como prisioneira, como herdeira da verdade." Ele partiu sem mais palavras, os cascos ecoando na trilha, como um adeus relutante, deixando o farol empoeirado de poeira de suas botas e fragmentos de honra despedaçada. Eulália ficou ali, o sol nascente filtrando pelas vidraças, aquecendo o ar úmido com raios tímidos, e apertou o medalhão, sentindo o cacho de cabelo como um laço reconquistado. Mas enquanto embalava Tomás, um som distante, um grito da vila, talvez, ou apenas o vento, a fez estremecer. A verdade iluminara, mas as sombras da família ainda se estendiam longas, e a verdadeira batalha pela redenção mal começara. E no silêncio que se seguiu, com o mar sussurrando promessas de calmaria falsa, Eulália soube que o próximo passo, perdoar ou exigir mais, testaria não só o pai, mas a mulher que ela se tornara nas ruínas do farol.
O sol nascente banhava o farol em tons de âmbar e ouro pálido, filtrando-se pelas vidraças embaçadas como uma bênção hesitante. Mas o ar ainda carregava o resquício salgado da noite, um misto de espuma marinha e o suor seco dos homens que haviam partido. Eulália ficou na soleira, os braços envolvendo Tomás, com uma firmeza que mascarava o tremor em seus ossos. O corpinho do menino, relaxando agora em sono profundo, seu hálito ritmado ecoando o suave bater das ondas contra as rochas abaixo. O medalhão da mãe pendia pesado em seu peito, o metal aquecido pelo sol matinal roçando a pele úmida de orvalho, como se a herança finalmente se assentasse, não mais um fardo, mas uma bússola forjada na dor. Ela desceu ao andar térreo devagar, os degraus rangendo sob seus pés descalços, frios e pegajosos de umidade residual, e abriu a porta para o vento fresco que soprava da falésia, trazendo o cheiro de algas frescas expostas pela maré baixa e o aroma distante de terra úmida do sertão. O rastro dos peões se via nas pegadas enlameadas no solo pedregoso, uma trilha irregular que serpenteava de volta à vila de Garopaba, como veias de uma ferida recém-aberta. Eulália sentou-se em um banco improvisado de madeira flutuante, polida pelas ondas em curvas suaves, e embalou Tomás enquanto observava o horizonte, o mar calmo agora, um espelho quebrado de azul e prata, contrastando com a tormenta interna que ainda ribombava em seu peito. As cartas, devolvidas pelo pai na pressa da aurora, jaziam sobre a mesa ao lado, o maço amarelado agora marcado por dobras novas, como cicatrizes em papel, o cheiro de tinta velha misturado ao leve odor de cera derretida do lacre rompido. Horas se passaram em um limbo sereno. Tomás acordou com um bocejo preguiçoso, os olhinhos piscando contra a luz, que inundava o espaço, e estendeu os bracinhos, cultuou os bracinhos para ela, os dedinhos pegajosos de um sonho esquecido roçando sua bochecha. Mamãe, o vovô foi embora? Ele trouxe o papai de volta? A pergunta inocente cortou como uma concha afiada, e Eulália forçou um sorriso, o gosto amargo de chá frio, ainda na língua de uma infusão apressada ao alvorecer. Não, meu amor, mas ele nos deixou um presente, paz para sonhar. Ela o alimentou com restos de manga, o suco doce escorrendo pelos queixos em riachos pegajosos que ela limpava com a barra da saia, sentindo a polpa macia entre os dedos como um lembrete tátil de doçuras roubadas pela vida. Enquanto o menino brincava com o rosário novo, contas de madrepérola tilintando como sininhos em uma brisa leve. Eulália releu as cartas pela 10ª vez, as palavras da mãe fluindo agora como um rio domado. A justiça não é vingança, filha. É o sol que dissipa a geada, revelando a terra fértil por baixo. O dia avançava preguiçoso, o sol subindo alto e escaldante, tingindo o interior do farol de um calor seco que contrastava com o úmido perene das paredes de pedra, onde musgo se agarrava como dedos teimosos. Eulália limpou o piso com um pano úmido, esfregando as pegadas dos intrusos até que sumissem, o esforço físico ancorando sua mente ao presente. O cheiro de sabão rudimentar de cinzas e sebo misturando-se ao mofo, as lascas de madeira arranhando as palmas calejadas. Mas os pensamentos vagavam para a fazenda. O pai, agora sozinho na casa grande, enfrentando o eco de suas próprias confissões, a bengala apoiada na mesa da sala onde outrora batera veredictos irrevogáveis. Seria ele capaz de redenção, ou o patriarca endurecido pelo sertão se fecharia como uma ostra contra a maré da verdade? O medalhão pareceu pulsar em resposta, o cacho de cabelo dentro dele, um laço invisível com Isadora, que plantara sementes de perdão em linhas trêmulas. À tarde, um som familiar rompeu a quietude, o trote cauteloso de um cavalo na trilha, ecoando como um coração hesitante. Eulália ergueu-se, o pulso acelerando, e espiou pela fresta da porta. Não os peões, mas Ramiro, o faroleiro disfarçado de Bento, desmontando com rigidez.
sua capa poeirenta balançando ao vento seco que carregava o aroma de ervas selvagens e sal. Ele trazia um embrulho de pano cru, amarrado com cordão puído, e seus olhos turvos encontraram os dela com uma cumplicidade forjada no segredo. Menina, o mar sussurrou notícias na vila. O coronel chamou o padre e os anciãos para uma missa de reconciliação. Dizem que ele confessou. Não tudo, mas o suficiente para calar as línguas venenosas. A voz dele era rouca, carregada do peso de anos no sertão, e ele entrou, depositando o embrulho na mesa, com um baque surdo. Dentro, diários amarelados, páginas gastas por mãos trêmulas, o cheiro de couro seco e tinta desbotada, se espalhando como um perfume de outrora. Eles sentaram-se à luz filtrada, Tomás cochilando no canto, com uma concha na mão, como berloque. E Ramiro abriu os diários, traços irregulares de sua própria caligrafia contando a saga. 1839, a traição do patrão me quebrou, mas Dona Isadora costurou os fios com promessas. Eu fugi para o mar, mas o farol me trouxe de volta para esta hora. Eulália tocou as páginas, sentindo a aspereza do papel contra os dedos, um tátil eco das cartas da mãe, e lágrimas quentes rolaram silenciosas, salgadas como a maresia que lambia as rochas. Você sofreu por nós, por um silêncio que não merecia. Ramiro balançou a cabeça, a barba grisalha tremendo, o cheiro de tabaco velho em seu cachimbo apagado, misturando-se ao doce residual das frutas. Não por silêncio, Eulália, por justiça adiada. Agora, com as cartas e isso, o coronel não pode mais chicotear sombras, mas ele pedirá mais do que perdão, pedirá teu retorno, para remendar o que rasgou. A conversa se estendeu até o crepúsculo, o sol poente tingindo o céu de púrpura e laranja, como sangue diluído em vinho de missa, e Ramiro compartilhou fragmentos de sua vida no farol. Noites de lamparina solitária, rezando pelo filho que o mar levara, o vento uivando promessas de vingança que ele enterrara como sementes estéreis. Sua mãe me salvou com o pingente, o lenço, símbolos de uma rede que tece famílias, não as desfaz. Ele tocou o próprio colar de concha, gravado com ondas entrelaçadas, e Eulália ergueu o medalhão, os dois artefatos reluzindo à luz moribunda, um payoff tátil de laços redescobertos. Tomás acordou então, aproximando-se com passos miúdos, e estendeu a mão para o pingente de Ramiro, os dedinhos curiosos traçando as curvas. É como o da vovó, brilha no escuro. O velho riu baixinho, um som rouco e raro como geada no verão, e entregou-lhe uma concha similar, o som de mar preso dentro dela, sussurrando segredos ao ser agitada. Quando Ramiro partiu, o céu já escurecia em veludo negro pontilhado de estrelas, o farol emitindo seu feixe solitário de luar refletido como um farol improvisado, guiando navios fantasmas no horizonte. Eulália preparou a ceia, peixe seco refogado com ervas colhidas na falésia, o crepitar da panela liberando um aroma defumado que aquecia o ar úmido, e comeu com Tomás à mesa, o menino tagarelando sobre tesouros do mar que Ramiro prometera trazer. Mas sua mente vagava para a vila. O pai, ajoelhado na capela da fazenda, o cheiro de incenso e cera misturado ao seu próprio remorso, ou talvez tramando uma retratação forçada, como um coronel que dobra peões ao seu jugo. O patriarcado da época, com seus pilares de honra e silêncio, rachava sob o peso da verdade, mas rachaduras podiam se fechar com ouro ou ameaça. A noite caiu pesada, o vento uivando pelas fendas, com um lamento que ecoava os suspiros da mãe nas cartas, e Eulália deitou Tomás, sob o cobertor de palha, cantando uma cantiga antiga da fazenda, voz baixa e trêmula, as notas se entrelaçando ao rugido das ondas como fios de uma teia. Sozinha à janela, ela girou o medalhão entre os dedos, sentindo o metal liso contra a palma, o cacho de cabelo um lembrete macio de perdão geracional. Mas um som a sobressaltou. Cascos novamente, suaves e solitários na trilha, aproximando-se como um sussurro noturno. Não era busca, era um mensageiro.
talvez Jeremias com notícias da vila, ou o próprio padre, carregando uma oferta de trégua. Seu coração acelerou, o pulso ecoando o bater do mar, e ela desceu os degraus no escuro, guiada apenas pelo luar prateado que dançava nas paredes. A porta rangeu ao ser aberta, revelando não um peão, mas o pai, sozinho desta vez, desmontado com a rigidez de um homem envelhecido pela culpa, a bengala fincada no chão pedregoso como âncora. Seu rosto, iluminado pelo luar, portava sulcos mais profundos, os bigodes grisalhos úmidos de orvalho ou lágrimas, o cheiro de charuto apagado misturado ao suor de uma cavalgada noturna. Eulália! Murmurou ele, a voz rouca e baixa, sem o trovejar de outrora. Eu vim não como coronel, mas como pai. Quebrado. As cartas. Elas queimam como geada no coração. Me perdoa, filha, antes que o mar nos leve a todos. Ele estendeu a mão, não com autoridade, mas com tremor, e Eulália hesitou na soleira, o ar frio picando a pele exposta, o peso da escolha pendendo como o medalhão em seu peito. Ela o convidou para dentro, o interior do farol engolindo sua silhueta alta, e acendeu a lamparina, a chama tremeluzente lançando sombras que dançavam como memórias compartilhadas. Sentados à mesa, com os diários de Ramiro abertos entre eles como testemunhas mudas, Gaspar falou pela primeira vez, sem bengala ou ordem. Eu traí Isadora por fraqueza, no calor seco de uma noite de seca, achando que o poder da fazenda me blindava. Mas o capataz, Bento, ele carregou o fardo e eu o expulsei como lixo. Quando os boatos me alcançaram anos depois, eu vi em ti o espelho da minha culpa e te acusei para limpar minha alma. As palavras saíam entrecortadas, o peito arfando, o cheiro de seu desespero. Vinho de missa e arrependimento, sobrepujando o mofo. Eulália ouviu, as mãos entrelaçadas no colo, sentindo o calor da lamparina em sua face, o gosto salgado de lágrimas não derramadas na língua. Você me exilou para salvar sua honra, pai. Mas a mãe escreveu, a família é rede, não prisão. Eu volto, mas não para esquecer, para reconstruir, com verdade. Gaspar assentiu, os olhos vidrados nas páginas, e tocou o medalhão dela pela primeira vez, os dedos calejados traçando a inscrição com reverência. Ela me deu isso uma vez, em promessa de silêncio. Agora, devolvo para ti. A fazenda é tua, Eulália. Eu me aposento para o sertão, para rezar como um homem comum. O ar pareceu se aquecer, o vento lá fora amainando como se o mar aprovasse, e Tomás desceu os degraus sonolento, aproximando-se do avô com curiosidade, os bracinhos estendidos. Gaspar o ergueu com ternura surpreendente. O corpinho do neto aninhado contra o peito largo, um riso rouco escapando quando o menino tocou seus bigodes. A madrugada os encontrou assim, pai e filha trocando fragmentos de histórias à luz da lamparina, o cheiro de chá fresco subindo da panela, doce e reconfortante, misturado ao sal eterno do farol. Quando Gaspar partiu ao raiar do dia, prometendo preparar a vila para o retorno, Eulália ficou na porta, o sol nascendo em esplendor, tingindo as ondas de ouro líquido. O farol, agora não mais prisão, erguia-se como sentinelas de redenção, seu feixe solitário piscando uma última vez no horizonte. Mas enquanto embalava Tomás, sentindo o calor dele contra o peito, um sussurro do vento trouxe um eco distante. Sussurros da vila, talvez resistentes à mudança, ou apenas o mar cantando hinos de cicatrização. A vitória era moral, mas frágil como concha na arrebentação, e Eulália soube que a verdadeira luz, a do perdão pleno, ainda piscaria no futuro incerto. Dias se desenrolaram no farol, como as marés que subiam e desciam a falésia, cada uma deixando depósitos de sal que cristalizavam nas pedras como lágrimas endurecidas pelo tempo. Eulália acordava com o primeiro raio de sol filtrando pelas vidraças embaçadas, o ar matinal carregado de um frescor úmido, misturado ao cheiro distante de terra arada no sertão, como se o vento conspirasse para levá-la de volta à fazenda.
Tomás corria pelo andar térreo agora com mais liberdade, seus passinhos ecoando no piso rangente como risos que desafiavam o mofo perene. E ela o observava da escada, o coração ainda ecoando o sussurro da noite anterior. As palavras do pai, frágeis como conchas na arrebentação, prometendo não domínio, mas entrega. Ela preparava o desjejum com mãos mais firmes. O mingau de milho borbulhando na panela com um som reconfortante. O vapor subindo em espirais quentes que embaçavam o ar e carregavam o aroma doce de ervas colhidas na trilha. Enquanto Tomás devorava a papa morna, os dedinhos lambuzados traçando padrões na mesa improvisada, Eulália girava o medalhão entre os dedos, sentindo o metal liso aquecido pela luz da manhã, o cacho de cabelo dentro dele, um laço tátil com a mãe. Um payoff suave de segredos desenterrados. Agora não mais veneno, mas bálsamo. As cartas jaziam guardadas em um nicho da parede, ao lado dos diários de Ramiro, o maço amarelado exalando um cheiro de tinta velha e redenção, como o incenso de uma missa particular que ela rezava em silêncio. Senhor, que a justiça seja semente, não chicote. Ramiro retornou ao meio-dia, sua silhueta encurvada contra o sol escaldante que tingia o mar de um azul implacável, o cavalo bufando poeira seca da estrada costeira. Ele desmontou com o rangido familiar das juntas envelhecidas, carregando um saco de farinha e frutas do interior, goiabas maduras que exalavam um doce pegajoso, contrastando com o sal eterno das rochas. A vila ferve, Eulália, disse ele ao entrar, a voz rouca cortando o ar úmido como uma faca enferrujada. Os olhos turvos fixos nos dela, com uma mistura de alívio e advertência. O coronel reuniu os anciãos na igreja, falou de pecados velhos que o Senhor lava com verdade. Alguns murmuram perdão, outros ciúme, achando que ele te favorece para encobrir mais. Mas o padre abençoou as cartas como luz divina. Ele depositou o saco na mesa, o baque surdo ecoando o pulsar em seu peito, e tocou o pingente de concha em seu pescoço, o gesto ecoando o dela com o medalhão, um ritual silencioso de laços tecidos pelo mar. Eulália assentiu, o estômago revirando como ondas em tormenta, o gosto amargo de chá de ervas grudando na garganta, apesar do frescor das goiabas que ela cortava, o suco escorrendo pegajoso pelas palmas. Tomás se aproximou, estendendo a mãozinha para o velho, e Ramiro o ergueu com uma risada rouca, o som raro aquecendo o espaço como um fogo de gravetos secos. Vem, pequeno faroleiro, te ensino a ouvir o mar nos conchas. Eles saíram para as praias, o menino rindo ao soprar em uma concha oca, o assobio agudo misturando-se ao rugido das ondas que lambiam as pedras com espuma branca, salpicando saias e capas. Eulália os seguiu, os pés afundando na areia úmida e fria, sentindo os grãos se colarem à pele como memórias persistentes, o exílio, a descoberta, a confrontação que rachara o patriarcado como geada em madeira velha. Enquanto o sol descia, tingindo o céu de tons de cobre e índigo como o linho seco da casaca paterna, Ramiro compartilhou mais fragmentos. Eu era bento, sim, mas o mar me renomeou. Sua mãe me deu o lenço bordado com o farol, para guiar quando a luz apagar, disse ela. Agora ele guia você de volta. Ele desatou o lenço de seu pescoço, o tecido desbotado, roçando a pele enrugada, e o entregou a ela, as iniciais entrelaçadas, IEG, com ondas ao redor, um payoff bordado de promessas cumpridas. Eulália o dobrou com cuidado, sentindo a aspereza do fio contra os dedos, e o guardou ao lado do medalhão, o par de relíquias pulsando como um coração duplo. Obrigada, Bento. Ramiro, você plantou a semente que a mãe regou. O velho baixou os olhos, a barba tremendo, o cheiro de tabaco velho em seu hálito misturando-se ao salgado da brisa vespertina. Não plantei, sobrevivi. Agora, colha para todos nós. A partida dele veio com o crepúsculo,
o trote do cavalo ecoando na trilha como um adeus ritmado, deixando Eulália sozinha com Tomás na soleira do farol, o feixe solitário de luar refletido piscando no horizonte como um aceno final. Ela preparou a ceia à luz da lamparina, o peixe grelhado crepitando na brasa, com aroma defumado que aquecia o ar úmido, e comeu com o menino tagarelando sobre o avô do mar e seus tesouros. Mas sua mente vagava para a vila. Os olhares que outrora cuspiram julgamento, agora se curvariam em constrangimento? O padre, com seu rosário de contas gastas, anunciaria a reconciliação em sermão dominical, o cheiro de incenso e cera preenchendo a nave como fumaça de purificação. E o pai, Gaspar, não mais tirano, mas homem curvado pelo peso da confissão, esperaria na varanda da casa grande, a bengala fincada no assoalho polido como uma cruz pessoal. A noite caiu como um manto de veludo negro, o vento uivando pelas fendas com um lamento mais suave agora, carregando o sussurro das ondas que pareciam aprovar o ciclo. Traição, segredo, revelação, perdão. Eulália deitou Tomás sob o cobertor de palha, cantando a cantiga da mãe com voz clara e firme, as notas se entrelaçando ao mar como fios de uma rede tecida para pescar não peixes, mas almas perdidas. Sozinha à janela, ela releu a última carta de Isadora, a luz tremeluzente, as palavras finais dançando. O milagre não é apagar a dor, filha, mas transformá-la em luz. Guie com ela, como o farol guia os náufragos. Lágrimas quentes escorreram, salgadas contra a pele resfriada pela geada noturna. E ela apertou o medalhão e o lenço juntos, sentindo o tecido e o metal se fundirem em um talismã de herança. O payoff final de plantas semeadas em noites de lamparina e sussurros. Ao amanhecer do 7º dia, Eulália arrumou as poucas posses na trouxa de chita desbotada, o tecido áspero roçando os braços como um abraço relutante do farol. Tomás montou em seus ombros, os bracinhos ao redor de seu pescoço, o peso dele leve como uma promessa, e eles desceram a trilha pela última vez, o sol nascente banhando as rochas em ouro líquido, o mar rugindo uma despedida trovejante. A carroça de Jeremias esperava no sopé, o capataz tocando o chapéu com reverência nova, o cheiro de couro curtido e terra seca misturando-se ao sal. A vila recebe a senhora como herdeira, Dona Eulália. O coronel preparou a casa grande. Ela assentiu, subindo com Tomás, o balanço da carroça ecoando o ritmo das rodas em pedras úmidas, levando-os de volta ao coração do sertão costeiro. A jornada durou horas sob o sol implacável, o ar seco do interior dando lugar à umidade da vila, onde figueiras antigas sombreavam as ruas de terra batida, o cheiro de café fresco e pão assando invadindo as narinas como um banquete de reconciliação. Ao chegarem à fazenda, o portão de madeira rangente se abriu, e ali estava Gaspar, magro, os bigodes grisalhos aparados com cuidado, a casaca de linho limpa, mas desbotada, como ele próprio. Ele estendeu os braços, não com a bengala, mas abertos em rendição, e Tomás correu para ele, o riso infantil cortando o ar tenso como um raio de sol. Avô, trouxe conchas do farol. Gaspar o ergueu, os olhos úmidos brilhando, o peito arfando com um soluço contido, o cheiro de terra úmida da roça em suas roupas misturando-se ao perfume de jasmins da varanda. Eulália aproximou-se devagar, o medalhão e o lenço escondidos no corpete, pulsando como batimentos compartilhados, e abraçou o pai pela primeira vez em anos, um abraço rígido no início, depois fluido como onda se acalmando. Pai, a luz que a mãe acendeu nos une agora, não nos separa. Ele assentiu contra seu ombro, a voz rouca em seu ouvido. Perdão, filha, a honra não é sangue limpo, mas corações tecidos. Eu errei, mas você é um milagre. O padre esperava na porta da casa grande, o rosário tilintando em suas mãos, e a vila se reuniu ao redor, mães com filhas, peões com chapéus na mão, os murmúrios se calando em um silêncio reverente, quebrado apenas pelo canto de um sabiá no telhado.
Semanas se passaram em um ritmo novo. Eulália gerenciava a fazenda com mão gentil, mas firme, os peões respondendo não ao chicote, mas à justiça que ela pregava nas noites de lamparina, o cheiro de cera e café preenchendo a sala, onde outrora ecoaram acusações. Gaspar se retirou para uma cabana no sertão, rezando com o rosário que ela lhe dera, o vento seco carregando suas orações como sementes ao mar. Ramiro visitava esporadicamente, o pingente de concha brilhando ao sol, trocando histórias com Tomás, que crescia forte, correndo pelos campos com o lenço da avó amarrado ao pulso como bandeira de herança. E assim, no farol abandonado que se erguia solitário na falésia, o feixe refletido do luar ainda piscava para náufragos distantes. Um lembrete de que a verdade, uma vez acesa, guiava não só barcos, mas almas, através de traições, segredos e, enfim, um perdão que lavava como a geada, derretendo ao sol. Eulália, de pé na varanda da fazenda uma noite de lua cheia, apertou o medalhão e sentiu a mãe sorrir no vento, o mar sussurrando ao longe. A família renasce, filha, na luz que você ousou acender.